amigas, olá amigos, aqui é Luiz Antônio, estamos no Centro Espírita Apóstolos do Bem, aqui em Indaiatuba, São Paulo, mais uma vez no encontro, e hoje, nesses nossos encontros virtuais, nós vamos conversar um pouquinho sobre liberdade. O tema é como eu faço para ser livre. Então é importante que a gente comece a ter um pouquinho de noção do que é para nós o conceito da liberdade. Talvez, no decorrer da conversa, até chegar no final, a gente talvez mude um pouquinho do conceito do que a gente pensava que era ser livre. Vamos começar com uma pequena comparação. Eu normalmente me esforço muito na vida, estudo, trabalho, para conseguir ter bens materiais. Para que esses bens materiais venham até mim e me tragam um certo grau de conforto e um certo grau de liberdade. Liberdade para poder estudar, fazer um curso, viajar, passear, comprar coisas. Estar livre para decidir sobre aquilo que eu quero. Aquilo que eu tenho vontade de fazer. Ainda em casa a gente comentava ainda há pouco, falando justamente, vendo uma entrevista com o ex-presidente, ele falava do período em que estudou na França, acabou dando aula na Sorbonne, e a gente comentava como isso não é acessível para qualquer um, que você tem necessidade de ter um grau de liberdade para conseguir chegar e fazer isso de uma forma tranquila. Aí a gente acaba rodando nos pensamentos e vendo o que as pessoas buscam nesse sentido de ser livres para conseguir. Vamos pensar, por exemplo, numa casa. Eu hoje moro numa casa simples, num bairro mediano, um bairro simples, de pessoas simples, onde eu vivo tranquilo, chego à noite, não tenho problema algum, entro na minha casa sossegado, tranquilo, durmo sem problema algum. Só que dentro de mim fica aquela vontade, nossa, mas como eu gostaria de comprar uma casa num bairro melhor, um bairro mais chique, uma casa maior, uma configuração de casa diferente da que eu tenho hoje. E me esforço, luto comigo mesmo, trabalho muito mais do que devia de repente, e consigo a minha casa, um bairro nobre, daquele modelo que eu queria, uma casa bonita, vistosa. Só que aí eu começo a perceber o seguinte: eu preciso ter segurança, porque essa casa já exige de mim algo que a casa anterior não exigia. Então eu preciso levantar um muro mais alto, eu preciso colocar cerca elétrica, eu preciso de alarme. Então tudo aquilo que eu buscava e que me trouxesse liberdade, eu começo a perceber que a minha liberdade, ela está restrita. Aquilo que era para me trazer prazer, num determinado momento, acabou me aprisionando. Eu saí da simplicidade, onde eu tinha toda a liberdade para entrar e sair a hora que eu bem entendesse, com tranquilidade, com segurança, e paguei o preço para um lugar mais bonito, mais vistoso, e que de repente, com o objetivo de ser livre para escolher um lugar melhor, eu acabei me aprisionando. Nossa vida, muitas vezes, ela nos traz esses conceitos errôneos de liberdade. Vamos analisar um pouquinho o nosso lado do livre-arbítrio. Vamos trabalhar um pouquinho o nosso canto espiritual agora. A gente já fez uma correlação com o lado material, agora vamos falar um pouquinho de espírito. Afinal de contas, nós estamos numa palestra espírita. Existe algo num conceito da espiritualidade que se chama livre-arbítrio. Ou seja, é a liberdade que eu tenho de decidir, de resolver, de escolher. Nós temos uma vida sequencial. Nós temos encarnações atrás de encarnações, períodos, intervalos entre elas onde ficamos na espiritualidade, aprendendo, nos fortalecendo para voltar novamente e continuarmos o nosso processo de evolução. Em cada um desses estágios nós temos a liberdade de ação. Então o que habitualmente faz o espírito? Ele analisa as suas encarnações anteriores,
falando aqui um nível médio de evolução espiritual, nem aquele anjo puro, aquele santo puro, como muitos falam, mas também nem aquele que está preso às zonas inferiores, que ele não tem possibilidade de decisão. Digamos que seria um nível médio onde talvez a maioria de nós se encontre hoje. Nós temos a liberdade de olhar o nosso passado e escolher as nossas provas para uma próxima encarnação. A coisa funciona mais ou menos assim na espiritualidade. Então, para minha escolha, eu tenho que conhecer o meu passado. Muitos dizem, mas quem vive de passado é museu. Não, não é bem assim. O passado para nós ele é uma ferramenta magnífica para que a gente analise tudo aquilo que fizemos. Mas nós precisamos do senso crítico. Olhar tudo aquilo e verificar lá atrás o que erramos e o que acertamos. O que nós erramos nós podemos corrigir. E o que acertamos, nós vamos fortalecer e fazer mais e mais aqueles atos positivos. Então, para que eu tenha a liberdade de escolha, é importante que eu conheça o que eu tenho de defeito e o que eu tenho de qualidade. Ainda pouco antes da gravação, a gente ainda conversava sobre isso. Falando de medo da morte, coisas assim, o que me espera do lado de lá. E aí vem aquela colocação, o que me espera é o que eu faço aqui hoje. Eu tenho toda a liberdade de agir assim ou assado. Entretanto, colho os louros da vitória ou as lágrimas do desespero. Vai depender das minhas ações. Eu não sei exatamente o que eu vou ter lá para frente, mas eu faço uma ideia diante do que eu sou hoje. Então, quando retomamos o nosso processo de reencarnação, a liberdade de ação nos leva a escolher muitas vezes as provas pelas quais nós iremos passar nessa próxima vida. Vemos um passado muitas vezes cheio de defeitos e problemas e nos dispomos aqui a reencarnar sofrendo, passando por privações, por limitações, porque nós queremos evoluir rápido. Não, eu não vou perder mais tempo, eu vou voltar na encarnação, eu vou voltar com problema físico, com doença congênita, seja lá o que for, com privação social, com limitação financeira, econômica, com problemas sociais envolvendo muitas vezes preconceitos e coisas do tipo, porque eu agi errado nesses campos, então eu preciso voltar nessa situação para que eu consiga refazer os débitos do passado. Só que aí existe o seguinte: os amigos da espiritualidade, com a sua enorme experiência nos processos reencarnatórios, nos aconselham. E aí nós começamos a perceber que aquela liberdade plena de escolha, na realidade, ela não é tão plena assim. Não porque não me seja direito tê-la, mas porque eu ainda não estou preparado para escolher de forma correta. Aí os amigos da espiritualidade vêm e nos aconselham: olha, Luiz, eu sei que você está querendo um processo rápido de evolução, mas será que você vai suportar determinadas provas assim, assim, assim? Será que se a gente não reduzir um pouquinho o nível da tua aprovação, talvez você não consiga refazer tudo que você precisa numa encarnação, mas você vai ter outras. Aí vem a liberdade de escolha. Aceito ou não aceito o que está me sendo proposto? Se eu aceitar, estarei usando raciocínio lógico. Eu não tenho capacidade de suportar tudo aquilo que eu quero. Consequentemente, o meu processo de evolução ele vai estar afetado. Ou venho e encaro tudo aquilo que eu me dispus nessa encarnação. E muitas vezes me é respeitado isso e realmente me dão as privações. Passam os anos, chegamos e encontramos ali o Luiz Antônio naquela vida com as privações que ele pediu para suportar. Aos seus 30, 40, 50 anos, reclamando da vida, blasfemando contra Deus, se sentindo a pior pessoa do mundo porque sofre. Porque nós não temos acesso à nossa memória espiritual enquanto encarnados. O véu do esquecimento para nós naquele momento, ele é benéfico, porque talvez se lembrássemos e analisássemos como agimos hoje,
talvez não suportássemos a vergonha de nos ver indefesos diante da nossa incapacidade, da nossa pouca evolução. E aí, estando aqui, lamentando dos problemas, das dificuldades, eu tive a liberdade de escolha e utilizei de forma errada. Eu talvez tenha utilizado de forma emocional, sem me atentar muito à razão. Agora a gente para e pensa. Quantas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, nós não agimos assim? Agindo apenas pelo lado emocional, sem o lado racional. Há necessidade, sem dúvida. Quando a gente fala assim, então dá a impressão de que a nossa vida ela é fria. Não existem os picos da emotividade. Não é assim. Somos seres humanos, sentimos, temos necessidades que buscamos satisfazê-las, como a gente disse, que a gente busca, com essa liberdade de escolha, melhorar um pouco o nosso conforto, a nossa condição de vida. Entretanto, nós não podemos agir apenas pelo lado emotivo da nossa vida. Há necessidade que, mesmo dentro da emoção, haja um pouco de razão. Eu quero fazer determinada coisa, mas isso vai ocasionar o quê? Então, talvez eu mantenha a mesma vontade, o mesmo objetivo que eu tenho hoje. Eu quero fazer isso. Eu quero ficar em determinada situação. Porque essa determinada situação vai me trazer felicidade. No entanto, isso pode não ser para o dia de hoje. Aí vem a razão. Porque se eu fizer isso no dia de hoje, as consequências poderão ser desastrosas em determinado momento. Causar em torno daqueles que estão comigo situações de dificuldade. Então, é importante que nós saibamos utilizar a nossa liberdade de escolha para que a gente não venha achar que Deus está contra a gente. Quantas vezes a gente já não passou na vida assim? Quantas dificuldades que a gente passa na nossa existência e a gente acha que, naquele momento, acreditando num Deus supremo, justo, bondoso, mas naquele momento nós sentimos que parece que Ele esqueceu da gente. Eu não sei de vocês, eu já passei por situações desse tipo. Talvez não consciente, mas no fundo, a gente se sentir abandonado. E a gente sabe que não é isso. A todo instante, tudo que passamos, existe a mão divina nos acolhendo. Nas nossas preces, pedimos muitas vezes para ficarmos livres de determinadas situações. E às vezes não nos é dada essa liberdade de nos livrarmos de determinadas situações, porque elas são necessárias para o nosso desenvolvimento. Eu achei um livro, Atitudes para Vencer, do nosso amigo Zé Carlos de Luca. Eu tenho usado muito a literatura do De Luca, porque além de ser uma literatura gostosa, suave, é uma pessoa de uma profundidade extraordinária. E tem um ponto onde ele fala que agir para sentir, onde ele coloca uma situação da seguinte maneira. A pessoa pergunta ao De Luca, como é que você deseja que eu tenha coragem, entusiasmo, fé, amor e tantas outras coisas que você falou, se a minha vida está uma droga, se eu estou desmotivado, deprimido, sem perspectiva alguma de encontrar uma vida melhor? O que você está pedindo para mim é um milagre. E eu nem estou conseguindo sair da minha própria cama. Como que isso é possível? E aí depois ele responde para a pessoa, mas aí agora vamos deixar a resposta do De Luca para quem quiser ler o livro depois. Atitudes para Vencer, José Carlos De Luca, da editora Petit. Só pedir que a Candinha, se não tiver aqui, ela traz para a gente. Mas vamos refletir um pouquinho, depois vocês vão ler a história do De Luca, como ele respondeu. Diante de uma situação dessa, quantas pessoas hoje, por exemplo, no meio de uma pandemia, desculpem-me aqueles que realmente estão já saturados de ouvir falar em corona, em vacina, em pandemia, em brigas políticas, mas vamos imaginar um pouquinho só, depois a gente vai retomar de novo o nosso tempo. Vamos imaginar um pouquinho a seguinte situação. Hoje, diante de todos esses problemas, quantas pessoas não estão assim, acamados, que não conseguem sair da cama? Se eu for com a forma emotiva
e falar para a pessoa tudo o que foi dito para ela. Que ela tem que ter fé, que ela tem que ser forte, que ela tem que vencer a situação. A grande maioria de nós sabe dessa necessidade. Agora, quantos de nós conseguem isso? Quantos de nós não dariam a mesma resposta que a pessoa que deu para o De Luca? Você quer que eu faça tudo isso? Mas para que eu faça tudo isso, para que eu tenha essa coragem, tenha essa fé, precisa acontecer um milagre na minha vida. Opa, peraí. Chegamos num ponto interessante. Tem que acontecer um milagre na minha vida. Os milagres, pela sua concepção católica, cristã, como a gente via na antiguidade, na realidade eles não acontecem do nada. O milagre aqui que a gente figurativamente está colocando é uma verdadeira mudança para que eu consiga superar todos os problemas. Para que eu levante da cama, eu preciso de médico, preciso de medicamento, eu preciso de força de vontade. E dependendo do problema que eu tenho, envolve muito mais profissionais à minha volta que necessitam me auxiliar para que eu consiga me levantar. Mas uma das coisas que nós citamos, ela é primordial para que esse milagre se faça presente na nossa vida, é a força de vontade. Nós podemos estar num buraco mais fundo que a gente possa conhecer, pedindo ajuda para aqueles que estão nos vendo naquele buraco. O máximo que se pode fazer naquele momento, que as pessoas farão naquele momento por nós, é jogar uma corda para nós. Eu tenho que pegar a corda, amarrar na minha cintura, me segurar firme na corda para que puxe e eu mesmo assim consiga ir me apoiando e ajudando para que eu consiga subir e sair do buraco. Eu preciso tomar uma atitude. Por isso que eu acho bonito o tema do livro do De Luca, quando ele fala atitudes para vencer. Para que eu consiga superar aquele buraco na minha vida num determinado instante, eu preciso fazer algo para que as coisas aconteçam à minha volta. Quantas vezes nós não temos projetos de melhorar de vida? E quantas vezes nós esperamos que isso caia do céu? Eu não me esforço no trabalho, eu não me dedico a estudar, eu não faço nada de diferente na minha existência. E existe um princípio que diz que se eu quiser algo diferente na minha vida, eu preciso agir diferente do que estou agindo hoje. Como é que eu posso querer que a minha vida melhore se eu vivo num negativismo, se eu vivo desanimado? Lógico, todos nós sabemos das dificuldades que cada um que nos assiste hoje está passando. São inúmeras as dificuldades que muitas pessoas estão passando, principalmente no período como hoje. Entretanto, se eu não fizer algo diferente, o resultado da minha vida continuará sendo o mesmo. Deu para a gente perceber como que a liberdade trabalhada de forma correta, eu tenho a liberdade de não fazer nada. Falo, olha, eu quero ficar bem de vida. No entanto, olha, hoje está frio, eu não vou levantar para trabalhar hoje. E tem feito frio. Eu tenho que levantar às 6 da manhã para pegar uma condução, para chegar no serviço às 8. Eu vou esperar conseguir uma coisa aqui pertinho de casa, que eu posso ir a pé em 15 minutos, posso levantar mais tarde. A gente não vê muito exemplo disso. Hoje, por exemplo, nas escolas, está se fazendo um trabalho de ensino à distância, principalmente com os pequenos. Com esses pequenos, não adianta o professor lá se matar do outro lado, montar a aula, ter que se adaptar a uma situação que ele não tem habilidade muitas vezes, de fazer uma live, de estar trabalhando com as crianças. Entretanto, exige-se daqueles que são responsáveis pelas crianças que pelo menos acompanhem, que fortaleçam aquela estrutura em casa para que a criança consiga acompanhar tudo isso.
Outro dia, meus netos estão nesse esquema de escola à distância agora, e uma amiguinha da minha neta foi falado para ela lá, onde é que estão as pessoas que iriam ajudá-la? Ela simplesmente falou que a mãe estava trabalhando, meu pai está soltando pipa e minha irmã não quer me ajudar. Legal assim, não é? Muito bacana. Onde é que está a liberdade de escolha nesse momento de forma racional? Os responsáveis, diretos ou indiretos, daquela criança que tem a necessidade de um amparo, de um aparato para que ela consiga assistir a aula e aprender, estão utilizando a sua liberdade de forma distinta, talvez daquela que houvesse necessidade para que a criança tivesse bons resultados. O meu dia a dia, ele é assim. Se eu não me esforçar diante das possibilidades que eu tenho, eu não vou conseguir ter resultados diferentes. Para que a gente encerre, estamos chegando no nosso finzinho já, ainda desse mesmo livro, existem algumas passagens aqui, eu vou deixar uma só que a gente deixou separado. As atitudes positivas formam o tapete que nos levará ao sucesso e à felicidade. Essa abordagem da atitude positiva. Se eu tenho ali no caso da criança, se eu tomo a atitude positiva de ensinar a criança, de ajudar, de dar o respaldo da minha parte, sendo que ela tem a estrutura à frente dela, ela vai estar criando justamente esse tapete que vai levar ao sucesso e à felicidade. E sucesso e felicidade não é necessariamente sucesso e felicidade materiais. A capacidade, a condição do aprendizado, do conhecimento que a gente sabe, que conhecereis a verdade vos libertará, um preceito clássico, ela realmente nos auxilia em muitas coisas. E aqui ele fala, se continuar a fazer o que sempre fez, vai continuar sendo o que é. Se não muda, a vida não muda. O que falamos agora há pouco. E no fim ele coloca uma frase tão simples, mas tão profunda. Ele se utiliza de muitas analogias que eu acho muito interessante a gente estar prestando atenção. É uma reflexão talvez que caiba para a gente quando a gente tenta buscar a felicidade, tenta buscar o nosso objetivo de melhora, de mudança. Ele fala o seguinte, simples de tudo. O passarinho canta porque é feliz, mas também é feliz porque canta. Eu nem sempre faço, no campo profissional, por exemplo, aquilo que eu gostaria de fazer. Mas algo que eu tenho que levar não só para o meu campo profissional, mas para toda a minha vida é o seguinte. Eu talvez não faça o que eu ame, mas eu tenho a necessidade absoluta de amar o que eu faço. Num determinado momento em que nós colocarmos o amor, o nosso coração, a nossa boa vontade naquilo que a gente faz diariamente, nós estaremos trabalhando para formar esse tapete de atitudes positivas que nos levarão ao sucesso e à felicidade. Talvez aí a gente busque a resposta que a gente buscou no começo ali, para imaginar como é que eu posso ser livre. E o que é ser livre para mim. Obrigado a todos, que realmente nós possamos passar o nosso dia, a nossa semana bem, e que possamos juntos agora, mantendo o nosso pensamento elevado a Deus, agradecer ao Pai pela noite de hoje. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, mesmo à distância, mais próximos em coração, a buscar os conhecimentos da espiritualidade maior. Agradecer ao nosso amigo De Luca, que nos traz tanto ensinamento dentro dos seus livros, das suas palestras. Agradecer a todos que estão à nossa volta, que nos ajudam, que nos propiciam a oportunidade da evolução espiritual, do crescimento interior. Agradecer pelas provas, pelas dificuldades, pelos desafios que a vida nos coloca, pois dessa forma crescemos mais fortes. E assim, Pai, dizemos, despeça-nos em paz, Senhor, em mais essa noite.
Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado a todos. Fiquem em paz.